Olá, amigos. Olá, irmãos. Como eu havia prometido para vocês, que estaria fazendo uma palestra, um estudo, por que não, a respeito de um assunto muito misterioso. Por que eu falo misterioso? Porque esse assunto ele está na Bíblia, ele está nos livros de histórias, que nós um dia estudamos, está na Enciclopédia Britânica, está na internet, está em vários lugares esse assunto. Só que eu vou te fazer uma pergunta, e eu tenho certeza que você não vai saber me responder. Quando foi que você ouviu falar a respeito dessas três personagens que eu vou te falar agora? Eu acabei de te dizer que está na Bíblia, que está no livro das histórias, né? O livro das histórias da humanidade, na Enciclopédia Britânica, está nos livros que nós estudamos um dia, e o mistério é, por que que nós nunca ouvimos falar mais a fundo a respeito desses três personagens que existiram verdadeiramente na história do ser humano. No primeiro vídeo, primeira palestra que eu postei para você na internet, no YouTube, para que você tivesse acesso e conhecesse algumas coisas a respeito das leis de Deus, das vontades de Deus, e nas suas intervenções no livro-arbítrio do homem, eu passei ali por uma história que relatava a história de Noé, a qual ele foi salvo com a sua família, nele na arca. Deus havia dito que iria destruir, iria inundar a terra, só que os homens maus não deram crédito. Preferiram, ao seu livre-arbítrio, continuar fazendo os seus costumes, continuar fazendo as suas regalias, né? A sua maldade no seu coração. E Deus se entristeceu com o homem, ao ponto de dizer para o seu servo Noé: olha, prepara para ti uma arca, faz do jeito que eu vou te dar, o modo, e convida as pessoas para que todo aquele que entrar nessa arca seja salvo. Então, resumindo, ninguém aceitou a palavra do servo de Deus, porque era loucura naquele tempo falar a respeito de uma arca se nunca havia chovido de tal forma como ele estava prevendo que iria chover. Então ele foi dito como o quê? Como louco. Como louco, ele foi dito como louco. Por quê? Porque ninguém acreditou que, em sã consciência, o mundo seria engolido pelas águas. Ninguém acreditou. Esse cara está louco, esse homem aí, não sei não. Mas a sua família, seus três filhos, sua esposa e as suas três noras, que era casada com seus filhos, elas acreditaram. Eles acreditaram e entraram ali com o pai. Não sei se informar se é porque não queria ver o pai, né, sozinho ali, ou se foi por livre e espontânea vontade. Sei que eles entraram na arca, e quando Deus disse que ia acontecer, aconteceu. Então, aquelas pessoas que não deram crédito ao ouvido a palavra do homem de Deus, se arrependeram e já era tarde demais. Por que eu estou te falando isso? Porque eu tenho certeza que na primeira palestra a qual eu postei, foram poucas as pessoas que chegaram até a mim para dizer: nossa, como você teve coragem de fazer um estudo daquele ali, você não tem medo de ser ridicularizado? Eu falei: não tenho medo. Por quê? Porque está na Bíblia. Se está na Bíblia, por que eu vou ter medo? Né? A mesma história nesse assunto a qual eu vou contar hoje, que eu prometi falar para você que contaria. Né? Então, essa palestra que eu vou dar para você, preste bem atenção, vai falar a respeito de três personagens. Eu daria um título bem lógico para vocês: a Trindade Satânica e a Família Profana. Eu daria esse título, porque ao decorrer da palestra você vai entender por quê. Mas eu procurei colocar outro título para colocar na internet, porque eu tenho certeza que com esse título aqui, muitas serão as pessoas que ficarão interessadas de saber a respeito do que se trata. Então, eu mudei o título. Eu ia colocar o título como A Família Profana, será que somos tão inocentes?
mas eu resolvi mudar para que tenha mais acesso. As pessoas, através da curiosidade, que eu sei que a curiosidade do homem, ela é abrangente, ela vai querer saber o que se trata, eu coloquei outro título. Então, o título é A Origem dos Deuses. A Origem dos Deuses. Aí você fala, mas como isso, a origem dos deuses? Por que a origem dos deuses? Porque se você notar, desde que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, que eles se deixaram enganar por Satanás, se disfarçaram de um animal que fala, um animal não fala, então ele estava bem ciente do que estava acontecendo. Muitas pessoas podem achar que não, mas estava assim, principalmente a Eva. Porque animal não fala, nunca falou. Então só eles que falavam no paraíso. Por que ela foi dar ouvido a um animal que fala? Foi o livre-arbítrio dela de querer saber o porquê. O porquê que não poderia, né? Já que Satanás, através de um animal que não é essa cobra que nós literalmente falamos, né? Depois, posteriormente, posso até explicar porquê. O animal não fala, e ela falou e ela foi enganada. Por quê? Porque ela induziu o quê? A saber o porquê que Deus se havia prometido de comer aquela fruta. Porque Satanás falou para ela, se você comer, você será sábia. Aí, ó, o livro é a vida do homem, já querendo saber coisas que é de Deus. O homem já querendo saber. Então, ali ela foi enganada. Então, veja bem, no fato aqui, os deuses também, muitas pessoas foram enganadas. Por quê? Da história de Adão e Eva até a história de Noé, só se falava em um Deus. Os outros não estavam nem aí que existia Deus, que estava progredindo, estava se multiplicando. Então, para eles, esse negócio de Deus realmente era uma coisa paralela, eles não estavam nem aí, eles queriam só, né, viver suas vidinhas. Só que também nessa vidinha que eles viveram, eles começaram a pecar. Então, por isso que Deus, né, falou, vou destruir. Tanto é que quando Noé começou a pregoar o dilúvio, eles nem sabiam que Deus existisse, porque se realmente eles soubessem que existia um Deus, eles iam falar, não, eu vou rogar o meu Deus e nada disso vai acontecer. Mas a mente deles não conhecia um Deus. Então, veja bem, quando chegou o fato de Noé, que ele foi salvo pelas mãos de Deus, que o mundo todo foi destruído e só se salvaram os 8, aconteceu um fato que eu já passei para você na primeira palestra. É que ele se alegrou, ele virou um homem fazendeiro, né? A Bíblia fala que Deus mandou ele crescer, então ele cresceu. Ele virou um homem fazendeiro, começou a plantar uvas e em nenhuma dessas suas colheitas ele se embriagou. Ele tomou um pouco a mais o vinho e se embriagou, né? E ali, estando embriagado, o que aconteceu? Um dos seus 3 filhos, chamado Cã, que na tradução, muitas traduções chamam Cão, esse filho zombou do pai. Esse filho chegou até o pai, zombou do pai, e depois foi contar aos irmãos. Olha, o pai está, né? Está embriagado, está nu. E os seus outros 2 irmãos, sem Jafé, eles não gostaram da atitude do irmão. Então eles foram lá, de rosto virado, pegaram o pai, né? Cobriu, né? E levou para um lugar reservado, sei lá. Deve ter dado um banho para despertar o pai. Nós falamos disso, mas provavelmente aconteceu. Aconteceu o seguinte, quando Noé voltou a si, que ele ficou sóbrio, na realidade é essa, ele soube da história que aconteceu, né? Então, veja bem, o pai se entristeceu com o filho ao ponto de dar-lhe uma maldição. Então, veja bem, o fato foi realmente muito grave. Pensa você, um pai, chegar e amaldiçoar um filho. Amaldiçoar um filho. Eu tenho minha filha, eu creio que muitos que estão me ouvindo agora têm os seus filhos, e para chegar a amaldiçoar um filho tem que ser um negócio muito sério mesmo. Então, Noé chegou ali e falou para o seu filho Cão, você, Cão, por ter me desrespeitado, olha só, o grave erro de desrespeitar um pai, ou uma mãe, ou quem quer que seja, que esteja acima de você. Você, Cão, você me desonrou, então você será amaldiçoado. Eu vou te amaldiçoar. Você será escravo dos seus 2 irmãos. Terra de Canaã, você será escravo dos seus 2 irmãos. E toda a terra será maldita por causa de ti, por causa do teu erro.
E aconteceu isso, realmente aconteceu isso. Talvez esse cão ali não acreditasse muito no que Noé estava falando, por quê? Vai se saber, um homem que chega para zombar do pai vai saber o que ele estava passando no seu coração. Talvez tenha entrado na arca até para se livrar a própria pele. Mas acontece que é o seguinte, esse homem, né, cresceu e com certeza deve ter saído da casa do pai, foi viver a sua própria vida, assim como seus dois irmãos, que não iam ficar, né, só dependendo do seu pai. Então eles cresceram, ele saiu, ele foi viver a sua vida. Só que levou com ele a maldição do seu pai. Não sei nem se levou a bênção, levou a maldição. E Noé ficou com os outros, com a sua família. Então, é história, é bíblica. Então, pegue a Bíblia e leia. E também está escrito, como eu estou te falando, na história da humanidade, na Enciclopédia Britânica. Você pode encontrar esse fato de Noé lá também. Muitos não acreditam na história, né? Diz que isso é fato, isso é ilusão, isso é coisa de quem não sabe o que fala, mas está lá. Essa história de Noé também está lá na história da humanidade. E tem uns ateus aí que diz que antes, olha só, tem uns ateus aqui, tem uns programas meio diabólicos que passam aí numa TV fechada, que diz que essa história já haveria até acontecido há milhares de anos atrás, por um outro personagem, e que essa Bíblia de hoje que nós lemos é uma outra história que poderia até um dia falar para vocês. Essa Bíblia simplesmente imitou a história desses dois personagens mais atrás na história. Mas o fato é, a Bíblia Sagrada não mente, né? Deus não ia colocar jamais algo na Bíblia que realmente não existiu. Tanto é que existiu que os historiadores já encontraram muitas vezes mesmo, vestígios da Arca de Noé lá no monte, na Turquia, Ararat, no Monte Ararat, na Turquia, já encontraram. Já foram lá várias expedições e encontraram vestígios da Arca de Noé ali no Monte Ararat, na Turquia, de hoje. Então, veja bem, a história vai se revelando. Então, Cã foi viver a sua vida. E esse cão gerou, né? Ele deve ter conhecido uma mulher, deve ter conhecido não, a mulher dele já tinha sido salva também, né? E ele gerou Cush, no longo da história ali da sua procriação, ele gerou Cush. E esse Cush ficou um homem famoso também. Ele cresceu, né? Ele teve ali as suas riquezas e foi mais poderoso do que o seu pai, Cã. Né? Ficou mais poderoso que seu pai Cã. E, consequentemente, a história foi contando que Cã faleceu. Cã faleceu. E esse Cush pegou tudo que era do seu pai e ficou para com ele. E ele foi progredindo mais. Então, aquela história de maldição de Noé, talvez tenha se esquecido por eles, por aquela família. Aquilo ali foi só uma raiva do nosso avô, né? E não vai acontecer nada conosco, não. Né? Vamos viver a nossa vida aqui, vamos plantar, que não existe nada que vai poder impedir. Só que eles esqueceram que existia um Deus vivo. Né? E que a maldição lá do seu pai, do seu avô, iria se cumprir cedo ou mais tarde. O que aconteceu com esse Cush? Ele conheceu uma mulher. Por ele ser muito rico, ali naquelas terras novas, né? Após o dilúvio, a sua fama se espalhou, com certeza, naquele lugar. E uma mulher, ela soube da história de Noé, soube na história de Cush, soube na história de Cão, soube, porque a história ficou famosa. E o que ela planejou? Eu tenho que fazer parte dessa família. Eu tenho que procurar fazer parte dessa família. Né? Olha, Satanás já se introduzindo na vida dessa mulher. Só que agora eu quero barrar um pouco essa história. Já cheguei no ponto que eu quero passar para vocês, da mulher. Mas antes de eu continuar, eu quero passar alguns textos bíblicos, porque da outra vez eu passei os textos bíblicos da minha palestra no final. Então muitas pessoas se interessaram, pararam no meio, porque acharam que não tinha fundamento bíblico. Mas está no final. Se as pessoas que assistiram a palestra até o final, viu que tudo que eu falei, eu passei as passagens bíblicas no final da palestra. Dessa vez, eu quero passar antes. Por quê? Porque eu quero que você entenda de que o que eu estou falando não é historinha para, né, ninguém dormir, para dizer outra coisa. É fato, é real. Tá bom? Então eu vou te passar algumas passagens bíblicas aqui,
espero que você esteja com a sua Bíblia, para que você entenda a respeito do assunto a qual eu vou estar falando logo mais. O título da palestra é A Origem dos Deuses. Não somos tão inocentes. Por que eu repeti essa segunda etapa aqui de não somos tão inocentes? Porque não somos. Nós simplesmente tampamos as nossas vistas e não queremos enxergar o que está à nossa frente. Então nós não somos inocentes. Então, o título é A Origem dos Deuses. A passagem de Noé, que eu acabei de falar para você vai ver em Gênesis 9:21, né? Que se trata da maldição de Noé ao seu filho, né? Depois, o grande líder que vai surgir, que eu vou estar contando para você já vai estar em pauta com a texto bíblico nas suas mãos, para você saber quem é esse grande líder que eu vou estar falando para você. Gênesis 10:8. O grande líder. Gênesis 10:8. Vá anotando aí para você dizer que o Calixto falou algo que não está na Bíblia. Então, pegue aí e leia. Deuses da fertilidade. Deuses da fertilidade. Esse é um ponto muito sério que está acontecendo em nossas vidas hoje, na tua. Já aconteceu na minha, mas eu estou livre, graças a Deus, disso. Então, deuses da fertilidade, que você vai entender logo mais do que se trata. Você vai encontrar lá em Isaías 57, versículo 5. Isaías 57, versículo 5 está falando desse deuses da fertilidade, que você vai entender no decorrer da palestra. Deuses da fertilidade. Lá no Apocalipse, aí eu vou lá para o final, para você entender o assunto que é sério. No Apocalipse 17 e 18, por todo o Apocalipse 17, capítulo todo, e o Apocalipse 18, capítulo todo o capítulo. Você vai ver falando a respeito de uma cidade que é abominação diante de Deus e de uma mulher que é abominação de geração em geração e de geração da humanidade. Corrompida e corrompeu a humanidade até os dias de hoje e vai corrompendo até o Apocalipse, porque está lá. Está falando tudo tintim por tintim a respeito dela e dessa grande cidade. Muitos que cursaram os seus estudos bíblicos já sabem do que eu estou falando, né? Mas, vê lá, Apocalipse 17 e 18, capítulos inteiros. A bendita da árvore de Natal. Já vou logo dizendo para você, a bendita da árvore de Natal. Bendita não é bendita mesmo. Bendita, o que eu quero dizer aqui, é a enganação que se corrompeu dentro das igrejas, dentro dos corações daqueles que dizem que serve a Deus. Que serve a Deus. A Bíblia fala que não podemos servir a dois deuses. Leia lá Jeremias 10, 3-5. Você vai saber a respeito da origem, né, do decorrer da palestra desse fato. Jeremias 10, 3-5. Você vai entender mais ou menos um pouco do que eu estou falando a respeito da árvore de Natal, que eu vou falar mais adiante. Ezequiel 8:14. Ezequiel 8:14 vai estar falando de dois personagens que eu vou estar falando com você, palestrando sobre Tamuz, que você vai entender daqui a pouco quem é, e o Deus do Sol Nascente, que seria, consequentemente, o pai de Tamuz, que daqui a pouco você vai saber quem é. Consequentemente, o Deus do Sol Nascente. Se aqui está dizendo que tem Tamuz, e que está dizendo que tem o Deus do Sol Nascente, e os dois são unificados, e que o povo estava lá adorando eles, consequentemente tem alguém por trás disso. É isso que eu quero falar para vocês. Né? E, para que você abra mais a sua mente, eu quero que você leia agora. Não está relacionada à história desses personagens, mas é para que você abra a sua mente do que eu vou falar. Isaías 29:13. Isaías 29:13 é uma passagem muito conhecida de todos nós, a qual Deus está se irando com o seu povo e repreende duramente o seu povo. Né? Isaías 29:13. Eu poderia até dizer para você aqui o que é. Né? E este povo, olha só, que diz que me honra, mas que o seu coração está longe de mim. Esse povo que diz que me honra, e o seu coração está longe de mim,
E o seu temor para comigo, Deus, seu temor, ó, temor aí já está dando a entender que é um temer de medo, como se Deus fosse monstro e Deus não é monstro. Olha só, e o seu temor para comigo não é um temor de respeito, não é um temor de adoração, não é um temor de que ele é o que é. É um temor de medo, de que Deus é corrupto, que Deus vai aniquilar, que Deus é monstro. Não. E ele estava indignado com isso. E o seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos de homens, e o mais grave, em mandamentos de homens, a qual foram instruídos. A qual foram instruídos desde lá do passado, desde a origem. O homem gosta de ser manipulado. O homem gosta de ser enganado pelas pessoas. Mas depois que se engana, depois que mais adiante acontece algo, ele vai se culpar a quem? Aí é culpa de Deus. Aí o culpado é Deus. Ah, porque Deus, o culpado é Deus. Porque o homem gosta de ser manipulado. E o seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos de homens, a qual foram instruídos. Foram instruídos. Bem direitinho. Bem direitinho. E hoje? E hoje? E hoje? Será que estamos sendo instruídos bem direitinho? Será que estamos sendo? Será? Essa é a pergunta. Então, veja assim, Deus estava indignado com isso. Mas Deus nos deu algo para que nós se livramos disso. Deus nos deu. Deus nos deu. Ou você não conhece Jesus? Deus nos deu algo para que nós nos livramos disso. Ele disse, se você erra, meu amigo, porque você não conhece as Escrituras, que é diferente de Bíblia. Bíblia, como eu já disse, é biblioteca, um conjunto de livros, vários livros. Muitas pessoas podem chegar e colocar mais um livro lá e pronto, é Bíblia ainda. Biblioteca. Tanto é que a Igreja Católica tem os seus livros, né? E a evangélica já tem menos. Mas é Bíblia. Agora, as Escrituras de Deus é outra coisa, porque nela ninguém mexe. Pode até misturar um monte de coisa aí, né? Mas na Escritura, na palavra de Deus, ninguém mexe. Porque a palavra de Deus, ela é eterna. Né? Muitos podem filtrar muitas besteiras, muitas bobices, muitas coisas introduzidas até pelo próprio Satanás. Porque se você não acha que ele pode, pode sim. Mas as Escrituras de Deus não. Então assim, ó, lá em João 8, 32 e 36, 32 e 36, não é de 32 a 36, é 32 e 36, está dizendo o seguinte: se você conhecer a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Jesus. Mas também podemos analisar o seguinte: se eu te contar uma mentira e você acreditar nessa mentira, você vai ir até o final da sua vida com aquela mentira em sua vida. Mas se você conhecer a verdade daquela mentira, aquela mentira não existirá mais. Não é isso? Ou eu estou enganado? Ou eu estou enganado? Se você conhecer a verdade da mentira, a mentira não existirá mais. Por isso, eu digo, Jesus, ele é a verdade. Se nós conhecemos Jesus, vamos conhecer todas as mentiras diabólicas que está por trás de pessoas que burlam, pessoas que enganam e pessoas que, como eu falei, desde o início, vem pegando a primicia de Jesus e mudando para uma outra história diabólica, a qual muitos estão caindo. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. A Bíblia fala, sai dela, povo meu. Né? E um servo de Deus, um apóstolo de Deus, uma dessas caminhadas que ele pregava o Evangelho, ele chegou em uma cidade, né, uma cidade, onde tinha lá vários ídolos, a qual eu vou estar falando aqui. Tinha vários ídolos lá nessa cidade, vários altares de ídolos, todos eles representando a mesma pessoa, essa trindade satânica, essa trindade diabólica, essa família profana, todos eles. E aquele servo de Deus olhou aquilo e ficou indignado, falou, mas como é que pode? Como é que pode? Jesus tinha acabado de morrer, estava pregando o Evangelho e ninguém dava crédito. Ainda tinham aqueles deuses de geração em geração passada. Aí eu estou te falando isso para que você entenda o assunto ao qual eu vou falar para você. Está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. E Paulo, ele também teve conhecimento disso quando viu aqueles deuses lá. Ele viu com seus próprios olhos os deuses, né, que eram levantados. Só que tinha um altar lá, a qual ele ficou meio indignado. Falou, mas pera lá, como é que vocês colocam aqui um Deus desconhecido que vocês não conhecem? Tem um monte de altares de deuses aí, mas esse Deus aqui desconhecido que você não conhece é o Deus dos deuses.
é o Deus dos deuses, é o Deus criador do universo, do mundo, do planeta, da existência do homem. Então, como é que você deixa de adorar esse Deus desconhecido para adorar um Deus feito por mão de homens? Adorar deuses feitos por mão de homens. Né? E a ignorância do homem. Estamos falando tudo isso por causa da ignorância do homem. Se o homem não fosse tão ignorante a respeito do saber, ele não faria tanto erro, não teria errado tanto ao longo da história. Está lá em Atos 17:30, a ignorância do homem. Atos 17:30. No decorrer da palestra você vai entender por que eu estou falando da ignorância do homem. Porque é muito loucura você acreditar em palavras de pessoas que você nunca viu, que você não sabe quem é, e de repente aquela pessoa chegar para você, é isso, e você simplesmente acreditar. Foi o que aconteceu na história desses 3 personagens. Por isso que eu estou colocando versículo por versículo, passagem por passagem, para que você entenda o assunto a qual quero que você conheça, tá bom? E Romanos 1, capítulo 23, 24 e 25. Romanos 1, capítulo 23, 24 e 25. Leia lá. Você vai estar entendendo o que se trata. Então, algumas passagens bíblicas eu já falei para você a respeito dos personagens a qual eu vou falar para você, para que você tenha ciência do que está acontecendo no nosso meio até hoje. Desde lá até hoje. Então, eu espero que você tenha guardado, pelo menos escrevido aí no seu papel, uma caneta. Se você não deu tempo, volte um pouco a fita, né? O vídeo. Olha, um pouco ultrapassado, né? O vídeo. E você anote, para que você tire as suas dúvidas a respeito do que eu vou falar para você, tá bom? Logo mais, estarei entrando no assunto da trindade satânica, na família satânica, tá bom? Obrigado e até mais.